Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem fascinante pela história dos nossos próprios nomes. Sabia que muitos nomes e apelidos portugueses têm uma ligação direta à França? Vamos desvendar quais são, como chegaram e o que significam. A nossa meta agora é chegar aos 20.000 subscritos antes do final do ano e o seu apoio é vital. Dê um gosto, subscreva o canal e considere tornar-se membro para nos ajudar. A ligação onomástica entre Portugal e França é muito mais profunda do que se possa imaginar, começando com o nascimento da nossa nação. O nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, era filho de Henrique de Borgonha, um nobre francês. Esta ligação dinástica abriu as portas a uma forte influência francesa, com a chegada de cavaleiros, clérigos e nobres que trouxeram consigo os seus nomes de família, que começaram a criar raízes em solo português. Muitos destes apelidos de origem francesa eram toponímicos, ou seja, derivavam do nome de um lugar. Um cavaleiro que viesse de uma localidade chamada Bettencourt, na Normandia, passaria a ser conhecido pela sua terra. Com o tempo, esse nome adaptou-se à língua portuguesa, dando origem a apelidos como Betancourt ou Betancourt, muito comuns hoje em dia, especialmente nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, levados pelos primeiros povoadores. Outro exemplo claro desta adaptação de nomes de lugares é o apelido Fontoura. Este nome tem a sua raiz no toponímico francês Fontenoy, que designa uma localidade com uma fonte ou nascente. A sonoridade foi-se alterando gradualmente, moldada pela pronúncia portuguesa ao longo de gerações, até chegar à forma que conhecemos hoje. É um testemunho vivo de como a geografia francesa se inscreveu na nossa própria genealogia de forma duradoura. O apelido Goulart, ou a sua variante Goulart, é outro caso fascinante com uma história curiosa. A sua origem mais provável vem do francês antigo goulart, que significava guloso ou glutão. Era, portanto, uma alcunha, uma característica de um antepassado que se tornou tão marcante que acabou por se transformar no nome oficial da sua família. Uma alcunha que atravessou séculos e fronteiras, chegando até aos dias de hoje em Portugal e no Brasil. Há também casos, como o do apelido Bolhão ou Bolhões, que nos ligam à nobreza europeia. Este nome deriva diretamente de Bouão, um ducado histórico na atual Bélgica, de língua francesa. Acredita-se que o primeiro portador deste nome em Portugal tenha sido um nobre vindo dessa região, possivelmente ligado aos famosos cruzados. O nome, que designava a sua origem nobre, foi adaptado foneticamente para Bolhão, mantendo a sua aura de distinção. O apelido Borges também entra nesta lista de possíveis origens francesas. Acredita-se que possa derivar de Bourges, uma importante cidade francesa. Mercadores ou cavaleiros originários desta cidade, ao estabelecerem-se em Portugal, teriam sido identificados pela sua proveniência. Com o tempo, a pronúncia e a escrita adaptaram-se, dando origem a um dos apelidos mais comuns que hoje temos entre nós, mostrando a importância das rotas comerciais. O nome Melo, um dos mais antigos e nobres de Portugal, tem uma história que também aponta para a França. A teoria mais aceita é que deriva de um cavaleiro chamado Merlo, que veio para a Península Ibérica lutar ao lado de Dom Afonso Henriques. A sua descendência adotou uma versão aportuguesada do nome, que se tornou sinónimo de nobreza e de uma profunda ligação à fundação do nosso país, sendo hoje um apelido bastante difundido. O apelido Távora, associado a uma das mais nobres e trágicas famílias da história de Portugal, também parece ter uma ligação francesa. Embora ligado a um rio em Portugal, alguns historiadores sugerem que a sua origem remota possa estar ligada a cavaleiros franceses que participaram na Reconquista. É um exemplo de como as origens podem ser complexas, misturando a geografia local com as influências externas de nobres guerreiros. Outro apelido com uma possível raiz francesa é o de Andrade. Embora seja também um toponímico galego, algumas das suas linhagens mais antigas podem estar ligadas a cavaleiros vindos de Andrézy ou outras localidades com nomes semelhantes em França. As migrações medievais eram complexas e as famílias nobres moviam-se com frequência entre os reinos em formação, o que torna a tarefa de traçar uma única origem muito difícil. Passemos agora para os nomes próprios, onde a influência francesa é igualmente notável. A adaptação de nomes foi um processo natural. Um nome como Guillaume, por exemplo, foi naturalmente registado como Guilherme. Da mesma forma, Louis tornou-se Luís.
Esta naturalização dos nomes próprios foi um passo fundamental para que eles se integrassem plenamente na nossa cultura e língua, sendo hoje nomes portugueses por excelência. Muitos outros nomes populares em Portugal são, na verdade, versões de nomes franceses ou partilham uma origem comum. É o caso de Matilde, que corresponde diretamente ao francês Mathilde, um nome de origem germânica que significa força em combate e que se tornou popular em toda a Europa através da nobreza franca e normanda que o disseminou. O nome Inês é outro exemplo perfeito desta ligação. Embora o associemos à nossa trágica rainha, a sua origem é a forma latina Agnes, que evoluiu para o francês Ines antes de se popularizar em toda a Península Ibérica. A sua sonoridade e a sua história tornaram-no num dos nomes preferidos em Portugal, mas a sua viagem até nós teve, muito provavelmente, uma paragem e uma influência decisiva em França que o espalhou. Nomes como Vitória e Adelaide também partilham esta herança. Vitória é a versão portuguesa do francês Victoire, um nome que se popularizou após a Revolução Francesa. Adelaide, por sua vez, vem do nome germânico Adalhadis, que significa de nobre estirpe e que chegou até nós através da sua forma francesa Adelaide, muito comum entre a realeza e a nobreza europeia, incluindo a Casa Real Portuguesa. O nome Camille, popular em França tanto para rapazes como para raparigas, tem sido adotado em Portugal, mantendo a sua graciosidade. Da mesma forma, Colette, um diminutivo de Nicole, e Solène, que significa solene ou digna, são nomes franceses que, embora menos comuns, marcam presença e denotam uma clara influência da onomástica francesa contemporânea, muitas vezes escolhidos pela sua elegância e distinção. Hortense é um nome de origem latina que significa jardineira, mas a sua popularidade na Europa deve-se em grande parte a Hortense de Beauharnais, filha da Imperatriz Josefina e rainha da Holanda sob o Império de Napoleão. O nome tornou-se um símbolo de elegância imperial em França e, a partir daí, espalhou-se por outras cortes e países, incluindo Portugal, onde surge ocasionalmente como um nome clássico e sofisticado. Nomes mais modernos como Anais e Noemi também têm ganhado popularidade. Anais é considerado o equivalente provençal ou catalão de Ana, mas foi através da sua popularidade em França que se tornou conhecido internacionalmente. Noemi é a versão francesa de Noemi, um nome de origem hebraica que significa doçura, e a sua sonoridade suave tem conquistado muitos pais em Portugal nos últimos anos. Léa e Candice são outros dois exemplos da crescente influência francesa. Léa é a forma francesa para Lia, um nome bíblico que se tornou extremamente popular em França nas últimas décadas, e essa tendência atravessou a fronteira. Candice, popularizada em França, tem uma origem mais antiga, possivelmente africana ou latina, mas foi a sua adoção pela cultura francesa que o projetou para o resto da Europa como um nome moderno. O nome Serena, embora de origem latina, significando serena ou tranquila, é muito usado em Itália e em França, e a sua presença em Portugal reflete uma tendência europeia partilhada. A sua sonoridade universal e o seu significado positivo tornam-no uma escolha apreciada além fronteiras, sendo um exemplo de como os nomes viajam e se estabelecem em diferentes culturas, mantendo a sua essência original e o seu apelo. Entre os nomes masculinos, a influência é igualmente clara. Thomas é a forma francesa e inglesa do nosso Tomé, partilhando a mesma raiz aramaica. A sua popularidade global, muito impulsionada pela cultura francesa e anglo-saxónica, faz com que seja uma escolha frequente em Portugal, muitas vezes preferido pela sua pronúncia e grafia internacional, que soa familiar em muitas línguas diferentes. Lucas, tal como Thomas, é um nome de ressonância internacional com fortes laços com França. Sendo a forma latina de um nome grego, a sua popularidade em França é imensa e constante há várias décadas. Esta popularidade transbordou para os países vizinhos, incluindo Portugal, onde Lucas se tornou um dos nomes mais registados nos últimos anos, ultrapassando em muitas suas variantes tradicionais como Lucano. O nome Enzo é um caso particularmente interessante. É a versão italiana de Enzo, um nome germânico. No entanto, a sua explosão de popularidade deve-se inteiramente à França, onde se tornou um dos nomes mais dados aos recém-nascidos desde a viragem do século XXI. Esta moda francesa foi rapidamente adotada em Portugal, provando como a cultura popular francesa influencia diretamente as nossas escolhas. Analisar a origem dos nomes é, portanto, como escavar a nossa própria identidade cultural. Cada nome é uma camada de história, uma pista que nos pode levar a uma região de França, a um nobre medieval ou a uma tendência cultural recente.
É a prova de que a nossa identidade é o resultado de uma fascinante e contínua mistura de povos e de culturas ao longo de muitos séculos de convivência e partilha. Muitos de nós poderíamos ter um nome ou apelido de origem francesa sem o sabermos. A adaptação fonética e gráfica, ao longo dos séculos, foi tão eficaz que hoje nomes como Goulart, Bettencourt ou Fontoura soam-nos perfeitamente portugueses. Eles são um testemunho silencioso da capacidade da nossa língua para absorver influências externas e transformá-las em algo genuinamente nosso, que nos define. A influência religiosa foi outro veículo poderoso para a entrada de nomes franceses em Portugal. Ordens monásticas de origem francesa, como a de Cluny e a de Cister, tiveram um papel crucial na organização do território português. Os monges e abades que vieram fundar os nossos mosteiros eram franceses e os seus nomes e os das suas terras acabaram por se espalhar pelas comunidades locais à sua volta. Esta vinda de franceses não se limitou ao período da fundação. Ao longo dos séculos, continuaram a existir fluxos migratórios. No século XVIII, por exemplo, muitos artesãos e comerciantes franceses instalaram-se nas nossas cidades, especialmente em Lisboa e no Porto. Eles trouxeram novas técnicas, novas modas e, claro, novos apelidos que se misturaram na tapeçaria da população portuguesa da época. É importante sublinhar que a Idade Média foi um período de grande intercâmbio populacional. As fronteiras não eram rígidas e a circulação de nobres, clérigos e mercadores era constante. Portugal, como um reino novo, era um polo de atração para muitos destes homens que procuravam fortuna, terras ou uma causa pela qual lutar, como a Reconquista, trazendo consigo toda a sua bagagem cultural e linguística. A história dos nossos nomes é, em última análise, a história de todos nós. É um convite a olharmos para o nosso passado com curiosidade e a descobrirmos as muitas viagens que os nossos antepassados fizeram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Cada nome é um pequeno fio que, quando puxado, desenrola uma tapeçaria histórica de uma riqueza absolutamente extraordinária e muito surpreendente. Compreender a origem destes nomes ajuda-nos a perceber melhor quem somos. Mostra-nos que a nossa identidade portuguesa foi construída com contributos de muitas origens e que a influência francesa foi um desses ingredientes fundamentais. Os nomes que usamos todos os dias são um legado duradouro dessa relação histórica profunda que une Portugal e França há quase 900 anos de história partilhada. Chegamos ao fim desta viagem às raízes francesas dos nossos nomes e apelidos. A história está escrita em todo o lado e, como vimos, até no nosso cartão de cidadão. Se gostou do vídeo, ajude-nos a fazer o nosso canal crescer ainda mais. A nossa nova meta é chegar aos 20.000 subscritos antes do final do ano. Por favor, dê um gosto, subscreva e torne-se membro. O seu apoio é essencial. Muito obrigado e até à próxima.